Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje pra gente conhecer e tentar entender um pouquinho da história sobre as guerras greco-persas ou as guerras púnicas, como alguns textos aí trazem a nomenclatura. Então fica comigo aí nesse vídeo, deixa sua curtida e vamos tentar entender como que esses dois grandes impérios, essas duas grandes culturas acabaram entrando em choque. Então a partir do século V nós temos o início da idade, o período clássico dos gregos. Período do auge, da expansão, do desenvolvimento intelectual, né, científico, por que não dizer, também do seu grande momento de expansão econômica, né, e muitas das cidades gregas, das polis gregas, viviam essa expansão imperial, né, para novas conquistas econômicas de novos territórios a partir desse momento. Mas do outro lado do Oriente também vinha um império crescendo, se expandindo e conquistando um enorme território que eram os persas. E a partir do início do século V, essas duas grandes culturas acabam entrando em choque justamente pelas disputas e pelas ambições econômicas na região da Ásia Menor. Então, como era uma prática muito característica do Império Persa, os persas, assim que ocupavam e dominavam um território, os persas acabavam submetendo as colônias a seus domínios. Num primeiro momento, era uma característica de os persas respeitar a autonomia dos povos dominados. E assim fizeram na região da Ásia Menor e dominando algumas das polis gregas, algumas das colônias das cidades gregas. Mas com o passar do tempo, os persas passaram a interferir tanto na política quanto na economia dessas cidades gregas, principalmente cobrando uma carga extremamente pesada de impostos. E aí algumas polis gregas decidiram então reagir ou revoltaram-se contra os persas, e aí destaque para a cidade de Mileto, que em 494 então decide enfrentar os persas. Enfrentar os persas era uma coisa um tanto quanto difícil devido à estrutura do império, ao poder militar que os persas tinham nesse momento. Então a cidade de Mileto acaba sendo destruída e literalmente derrotada pelos persas nesse momento. Então a partir desse momento, dessa atitude das cidades, os persas então crescem o olho para essa região da Ásia Menor, para os territórios, para a riqueza, para as possibilidades econômicas. Então decidem, liderados pelo Dário I em 490, atacar as cidades gregas e as polis gregas para dominar essa região. Então a partir dali eles organizam um poderoso exército, invadem esse território, mas não contavam que Atenas reagiria em especial e atacaria de surpresa os persas nesse momento. Então a partir dali se desenha um conflito que vai se estender aí por um pouco mais de 2 décadas, né? Um conflito e uma disputa entre essas cidades. Então em 490 o Dário então organiza e lidera um exército para tentar atacar Atenas, né? Uma cidade extremamente importante, com um grande poder econômico, uma grande influência, mas os generais atenienses então organizam-se e atacam de surpresa na famosa Batalha de Maratona, aonde os gregos acabam saindo vitoriosos e o Dário acaba recuando. Mas os persas não desistem da investida. Em 480, o filho de Dário I, o Xerxes, tornou-se rei dos persas, então decide uma nova investida e aí um novo movimento militar acaba acontecendo. Nesta nova investida, então os gregos e os atenienses em especial não estão mais sozinhos. Aqui então forma-se a famosa Liga de Delos, liderada por Atenas, aonde vai unir as forças de várias das grandes polis gregas, inclusive de Esparta. Então a ajuda dos espartanos nesta batalha, nesta guerra, nesse novo movimento vai ser extremamente importante para a vitória dos gregos, né? E aí definitivamente em 479 a vitória, né, dos gregos agora aliados na Liga de Delos, que derrota o Xerxes e o grande Império Persa na batalha de Plateia, né? E aí definitivamente os atenienses, os espartanos, os gregos de uma forma geral, vencem e derrotam os persas
acabando com as guerras púnicas, acabando com essas investidas. Lógico que os gregos ficaram preparados por uma nova tentativa de investida, já que os gregos não vão invadir o território persa, né? Os persas recuam, né? Os gregos esperaram por um tempo, preparados esperando que talvez uma nova investida fosse ocorrer. E é justamente nesse contexto, esse resultado e esta continuidade de formação militar, esperando uma nova investida, que provoca grandes transformações no mundo grego, principalmente no mundo político. Já que a Liga de Delos, formada para enfrentar os persas, não é dissolvida pelos atenienses. E aí Atenas, aproveitando a vitória militar, o seu crescimento militar com a guerra com os persas, ela acaba implicando uma série de domínios políticos e econômicos sobre as cidades gregas, as polis gregas que tinham menos poder. Ele acaba usando essa influência e provocando aí o início de uma série de conflitos que vai acabar levando, então, como resultado dessas guerras, um conflito entre as cidades gregas, devido, então, a essa imposição dos atenienses sobre as cidades gregas para a continuidade da Liga de Delos, né? Em especial, os atenienses passam a usar os recursos da Liga de Delos em benefício próprio, que acaba provocando uma série de descontentamentos em algumas cidades, se revoltando e formando uma nova liga, então a Liga do Peloponeso, e isso vai acabar provocando uma outra guerra agora entre a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso. Então nós vamos ter a famosa Guerra do Peloponeso, que indico vocês a procurar aqui no canal, né, o vídeo que explica um pouquinho melhor a Guerra do Peloponeso e as consequências para as cidades gregas, ok? Gostou do vídeo? Deixa sua curtida e segue o canal.